Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Vou tirar o óculos porque tá dando reflexo, porque a luz aqui tá acesa, tá? Bom, pra quem não me conhece, me chamo Janaína, sou casada, sou mãe, dona de casa e também trabalho fora. E, né, quando eu chego em casa, às vezes, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. É, então eu achei muito importante eu vir aqui, né, contar um pouquinho da minha história para quem não me conhece, para vocês que estão chegando agora no meu canal. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, né, contando a minha história. Na verdade, eu fiz um vídeo dando testemunho, né, de como Deus cuidou de mim, né, até hoje, né, de quando eu era criança até hoje. Só que aí, gente, eu fui e apaguei o vídeo, né? Eu fui e apaguei do canal e agora eu resolvi fazer de novo, tá? Bom, assim, para as pessoas que são aqui da minha cidade e assistem e já me conhecem há muito tempo, né? E sabem a minha história. Até ali por volta dos meus, acho que 12 anos por aí, eu morei com a minha mãe. Na época, minha mãe tinha 5 filhos. Minha mãe é mãe de 13 filhos, tá? Aí até ali pelos 12 eu morei com a minha mãe. Só que aí eu não dava certo com o meu padrasto. Não vou entrar em detalhes, né? Porque tem coisas assim que eu comento, mas não é sempre que eu gosto de comentar, tá? Então, eu não dava certo com o meu padrasto, né? Às vezes ele ou minha mãe vinha me corrigir, vinha me bater, eu saía fugida de casa. É, Aí até que eu fui pra casa, eu fugi, né? E uma tia minha, irmã do meu pai, que morava aqui na mesma cidade, que até os 12 anos eu morava com a minha mãe e eu morava aqui, nessa cidade que eu moro hoje. E hoje eu tenho 37 anos, tá? Daí, só que ainda tem coisas que a gente. Tem coisas que a gente fica sem jeito de falar, né? Essa irmã do meu pai me buscou num dia que eu fugi de casa, depois eu voltei. Ela me buscou e me levou para a casa dela. De lá, ela me levou para a cidade do meu pai e dos meus parentes por parte de pai, né? Aí chegou lá, ela foi contar para a esposa do meu pai que ele tinha uma filha. Meu pai já era casado, tinha um filho, tinha a família dele, né? E até então a família da esposa dele e ela, aparentemente, eles não sabiam da minha existência. Aí a minha mãe sempre teve a vida muito sofrida quando eu morava com ela. Sempre trabalhou fora, sempre morava nas fazendas para trabalhar, para cuidar de mim e das minhas irmãs. Na época minha mãe só tinha filhas mulheres, meninas. Aí essa tia minha me levou. Quando eu morava aqui com a minha mãe, um dia um bichinho picou na minha perna. Eu senti, sabe, como se uma formiga tivesse picado. Daí em diante começou a coçar, né? E eu era criança, né, gente, com 11 anos, 11, 12 anos. Aí eu comecei a coçar aquilo ali e dia após dia, rapidão, abriu uma ferida na minha perna, né? Aí essa tia minha me levou pra lá, pra mim morar lá. Só que eu não dava, eu fiquei morando um tempinho bom na casa do meu tio, que ele era casado. A esposa dele, né, me tratava muito bem, ele também, eles me acolheram na casa deles, né? Eu ia ficar lá só por um tempo até meu pai arrumar um lugar pra me ficar. Porque como minha madrasta não sabia da minha existência, foi tudo assim rápido, né? Eu não poderia ficar morando na casa deles, né? Aí depois eu fui morar com a minha avó, que morava, assim, tem várias casas lá no quintal, só que é tudo de uma família só, que era do meu finado avô. E o meu avô, quando faleceu, né, deixou o terreno para os filhos e cada um dos filhos fez uma casinha lá. Eles me levaram, minha avó morava também no mesmo quintal, fui morar com ela. Só que a gente não dava certo também. Eu não sei porque eu não fui criada com eles, né, gente? Então a gente é criado diferente. E aí eu também, às vezes, não dava certo com ela. Aí eu fui, procurei. E nisso eu tinha uma ferida na minha perna, gente. E aí eu ia nos postinhos de saúde, fazia tratamento e o trem não sarava. Eu fiquei 8 anos com a ferida na minha perna, que dava no osso. Quando eu ia nos postinhos de saúde, eles iam fazer curativo, a enfermeira ia fazer curativo. Nossa, mas doía, gente, queimava e eu chorava de dor.
Até, sabe, incomodava muito aquilo ali, nunca sarava de jeito nenhum, parecia uma coisa, nunca sarava. Aí, quando eu fui morar com minha avó, não dava certo, aí eu mesma procurei o conselho tutelar daquela cidade, e que o promotor já tinha feito amizade com eles, né, porque, e com o pessoal do conselho tutelar, porque quando eu fui pra lá, né, aí foi preciso eles procurar lá, né, o conselho, né, é, no caso era pra fazer um DNA pra comprovar que eu era filha mesmo do meu pai, mas aí, porque deu por causa da confusão que deu na época, né, mas aí eu não sei o que aconteceu, que não precisou fazer o DNA. Aí eu fui lá e pedi pro promotor se eu podia morar sozinha, né? Aí tinha uma casinha, tem ainda essa casinha lá no fundo da casa do meu pai, que é perto da casa do meu tio. Aí o promotor deixou eu morar sozinha, porque ele falou que eu era responsável e tal, eu já trabalhava, né, gente? Assim, que eu podia morar sozinha, só que aonde eu fosse, eu tinha que avisar o meu pai que eu tava saindo. Tudo que eu fosse fazer, eu tinha que dar. Que falar pra ele, né? Tinha que dar notícia pra ele onde eu tava e o que eu ia fazer. Aí eu fui morar sozinha, com essa ferida na perna. Aí eu fiquei 8 anos, né? Cheguei a ganhar tratamento particular no hospital, né? E só que lá no hospital particular que eu ganhei, na outra cidade que é próximo daqui, que é na cidade de Uberaba, na outra cidade que eu ganhei tratamento, os médicos chegaram a fazer biópsia, porque o médico suspeitou que era câncer. Só que naquela época eu era novinha, então eu nem sabia da gravidade, né, dessa doença. Só que graças a Deus não era. Os exames, todos os exames que eu fiz, não deu nada. Os médicos tentaram fazer enxerto, eles tiraram da minha perna pele para colocar na ferida para ver se ajudava, né, cicatrizava. Só que a pele da perna rejeitou a ferida, nada que colocasse ali não adiantava, né? Aí nessa casinha que eu fui morar lá no fundo, essa casinha não tinha banheiro, tinha um quartinho. Era uma casinha de 2 cômodos. Aí né, eu fazia de cozinha e sala e o outro era quarto. Quando eu fui pra lá, eu não tinha nada. A primeira noite eu dormi no chão porque eu não tinha cama. Eu cobri com a minha toalha e lá nessa cidade faz muito frio. Eu não esqueço esse dia, minha toalha tava molhada porque eu tinha tomado banho e me sequei com ela. Eu tomava banho nesse quartinho lá. Eu me sequei com ela, sabe? E aí de noite tava muito frio e eu deitei no chão, num colchãozinho no chão e tentei cobrir com a toalha, sabe? A toalha molhada. E eu passei tanto frio naquela noite. Aí, é, tá, né? Aí voltando ao assunto da perna, tudo que fazia não dava certo na minha perna, sabe? Aí até que um dia, uma senhora do centro espírita lá dessa cidade me procurou, porque o pessoal lá do centro, lá chama Casinha do Pão. Eles ajudam as pessoas necessitadas, sabe? Com cestas básicas, dão palestra, ajudam as pessoas. Aí ela me procurou e falou que Deus tinha mandado ela para ela cuidar de mim, para minha perna sarar, né? Que ela ia me levar num lugar onde eu ia receber tratamento. Aí ela me levou na cidade de Araxá, onde eu recebi lá no hospital lá. O hospital chama Casa do Caminho. Vocês verem, eu fiquei 8 anos com a ferida na perna, aquele trem no osso, doía. O médico, quando eu recebi tratamento em Uberaba, ele tava me treinando para me ver como que eu ia ficar com a perna amputada. Ele mandava eu dobrar a minha perna, tipo quando a gente dobra, sabe que a gente tá em pé e dobra? Aí ia ficar do joelho só ia ter do joelho para cima, né? Só que essa não era a vontade de Deus para minha vida. Aí ela me levou lá para Araxá, no hospital Casa do Caminho. O dono de lá é o Tadeu. Aí lá eu fiz tratamento. Ele, no postinho de saúde, a hora que elas encostavam a gasa na minha perna, doía tanto. E lá ele falou assim: ele molhou uma toalhinha na torneira, tinha uma pia, sabe, no quartinho. Ele molhou a toalhinha na torneira e veio para esfregar na minha perna, para esfregar na ferida. Aí ali eu já olhei para ele, assim, com aquela cara de choro, com medo de doer. Aí ele falou assim: ó, eu vou limpar a sua perna com essa toalha aqui, mas você não vai sentir nada, não vai doer. Aí eu falei: será?
Aí ele falou assim: você nunca deve falar será, você tem que acreditar. Você tem que falar não vai doer, não vai doer, eu te garanto. Aí ele falou pra mim, ele falou assim: você tem que ter fé. Aí ele pegou, gente, e pôs a. Ele pegou, sabe? E pegou a toalhinha, ele esfregou tanto a minha perna, tanto, e eu não senti nada, nada, nada. Aí ele colocou uma bota de. É tipo um gesso, chama bota de Uno, né? Ele colocou, acho que é isso mesmo o nome. Ele colocou na minha perna. Aí ele colocou essa bota de Uno, acho que é Uno mesmo, na minha perna. E falou assim: daqui 30 dias, daqui 15 dias, você pode voltar aqui. Aí eu peguei e fui embora, vim embora, né? E ele falou assim: sua perna vai sarar. E eu fui pra minha casinha, fiquei lá de repouso. Aí essa senhora que falou que Deus mandou ela cuidar de mim, ela ia lá me ver. Eu ficava só com a perna pra cima, não podia ficar andando, né? Porque eu tava com a perna enfaixada. Aí tudo que eu precisava nessa casinha do pão, eles levavam cesta pra mim, sabe? Eles iam conversar comigo. Aí juntou. É, os vizinhos também, alguns me ajudaram. Aí lá no postinho de saúde, né, onde eu fazia tratamento na perna, então eu fiz amizade com todo mundo, porque aí os médicos, as enfermeiras, todos eles passaram a conhecer. Aí eu ganhei tratamento dentário, ganhei no Natal, eles fizeram uma cesta básica, juntou todos os médicos, todo mundo que trabalhava lá, sabe, as enfermeiras, e eles levaram pra mim uma cesta básica enorme que eu nunca tive na minha vida, eles levaram pra mim, sabe, fazendo surpresa, e eu nunca vou esquecer esse gesto de carinho deles comigo. Aí depois, passou os dias certinho, né, que o homem lá do hospital mandou eu voltar, que eu tava com a bota de unha. Aí, porque ele tinha falado que era pra mim ir embora, ficar de repouso direitinho, que quando eu voltasse ia estar quase fechando. Ele não falou que ia estar fechado, ele falou que ia estar quase fechando. Aí quando eu voltei lá, que ele tirou a bota, gente, tava só um pinguinho mesmo, aquela ferida que era enorme, sabe? Tava um pouquinho coisa aberta, sabe, na carne. E eu já saí comemorando. Aí ele falou assim: não é pra comemorar ainda não. Você vai embora. Foi, na primeira vez eu falei errado. Na primeira vez ele mandou eu voltar depois de 8 dias. Aí quando eu voltei dessa vez, que tava só um pinguinho aberta, ele, ele renovou o curativo, colocou a bota de novo e mandou eu voltar depois de 15 dias, que ele garantiu que estaria fechada, gente. E quando eu voltei lá, que ela me levou, né, da segunda vez, realmente tinha sarado. Eu tô falando aqui com vocês, mas dá vontade de chorar. Porque assim, só Deus e eu sabe, né, o que eu já passei na minha vida. Não gosto muito de ficar lembrando, que tem gente que fala que a gente tá lembrando porque não esquece o passado. Não é, pra mim eu tenho como um testemunho de vida, sabe? Pra mim é como um testemunho. É pra mim mostrar para as pessoas e falar o que Deus já fez na minha vida, sabe? E às vezes Deus usa as pessoas que a gente menos imagina, né? Deus usa as pessoas que a gente menos imagina que Ele pode usar para nos ajudar, para nos abençoar, né? Pra vocês verem, essa senhora disse que Deus mandou ela cuidar de mim, né? E quando eu voltei lá, gente, eu tava com uma calça branca que essa senhora tinha me dado, uma calça branca, e me deu uma jaqueta preta, e eu tava vestida desse jeito. Quando ele tirou a bota, que tava tudo fechado, eu saí pro. Lá é um hospital, e lá tem muitas pessoas, eles trabalham de voluntários, vêm médicos de tudo quanto é lugar, assim, sabe? Do Brasil, vão pra lá pra ajudar as pessoas. Aí tem muitos idosos que às vezes a família abandona e ele pega essas pessoas pra cuidar, pra ele cuidar dessas pessoas. Aí eu peguei, gente, eu saí, dobrei a barra da calça, saí mostrando pro hospital inteiro que a minha perna tinha sarado. Aí, gente, o vídeo vai ficar muito longo, assim, se eu contar todos os testemunhos da minha vida, sabe? Mas eu senti de contar de novo, porque eu já tinha contado isso uma vez, né? E eu apaguei o vídeo, por algum motivo eu apaguei o vídeo do canal. E agora eu resolvi pra vocês me conhecerem um pouquinho. Não tô aqui me dando uma de coitadinha, né, gente? Que a gente não é. Cada um que tem que passar pela sua prova na vida vai passar. Eu acredito que cada um de nós já nasce com a prova marcada pra gente passar. Cada um nasce por alguma coisa aqui na Terra, né? A gente não vem aqui só pra viver de beleza, né?
A gente vem para enfrentar as coisas ruins também, né? E Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Então, essa etapa de quando eu tinha essa ferida, eu venci, porque Jesus venceu, né? E ele nos ensinou a vencer e nos ajudou a vencer também, né? E nessa época aí dessa ferida, que esse pessoal do centro espírita, desse hospital, foram me socorrer, eu era católica, né? Aí, sim, Deus usou eles, né? Que eles não tinham nada a ver com a minha religião, com a religião que eu seguia na época. Deus usou eles de fora, assim, que eu nem esperava, né? Mas eles que me socorreram. E assim eu agradeço muito a Deus, sabe? E tem outros testemunhos. Tem de quando eu fiquei grávida da minha menina, sabe? Que foi assim, que Deus me ensinou muito, assim, eu aprendi muito, sabe? Assim, uma hora eu quero gravar um vídeo, eu vou começar a contar os testemunhos do que Deus já fez na minha vida. E, gente, depois disso, que minha perna sarou, aí eu arrumei um servicinho de babá, eu fui trabalhar, aí eu estudava à noite, só que eu não tinha muita cabeça, então não levei muito os estudos a sério, né? Eu parei de estudar no 8º ano, só que no dia de pegar o diploma também eu não fui. Eu fazia o supletivo, né? Que é que você faz. Num ano você faz até 3 séries. Três séries, né? 3 anos escolares em um ano. Só que eu não tinha muita cabeça, então eu não terminei a escola, né? E depois disso minha perna sarou. Aí eu fui trabalhar, né? Pra me sustentar. Aí depois, como a casa que meu pai morava era dele, né? Então no caso seria pro meu irmão. Porque eu tenho um irmão que é só por parte de pai. Que como eu expliquei no início do vídeo, quando eu fui pra lá, pra essa cidade, meu pai já era casado quando eu fui conhecer a família, né? Ele já era casado e tinha um filho, né? Aí, depois que minha perna sarou, aí o promotor, o juizado de menor, né? Falou com meu pai que tinha que me dar um lugar pra me morar. Que, não, no caso, a casa que ele morava tinha que ser minha e do meu irmão. Mas aí, como já tava tudo assim, encaminhado pra ser do meu irmão, né, gente? Que é o certo, né? Eles nem sabiam da minha existência. Aí tinha um terreninho de frente à casa do meu pai. Aí o promotor falou pro meu pai que ele ia ter que fazer. Aí meu pai falou que ele ia ser meu, né? Que ele ia fazer pra mim. Só que até hoje tá uma bagunça lá. Não tem escritura, sabe? Eu não arrumei. Aí na época eu fui na prefeitura da cidade lá. O prefeito de lá fez pra mim lá. E eles me ajudaram muito, gente, lá da cidade. Porque todo mundo me conhecia, né? Que eu sempre assim conversei com todo mundo e por causa do problema da minha perna, que aí tinha até o ônibus circular, sabe? Que é os ônibus que leva as pessoas de um bairro pro outro, é circular, né? Ônibus coletivo. Eu ganhei na época carteirinha, eu tinha carteirinha só por causa do problema da perna. Então, assim, gente, eu fez lá, tá lá, só que a prefeitura levantou a casa, né? Só que ela não tem escritura, não tem nada. Eu tenho que dar um jeito de organizar, não tem nada lá no meu nome. Não tá no meu nome, sabe? Eu tenho que passar pro meu nome. Só que sim, eu quero dizer para você que às vezes você tem algum problema. Eu demorei 8 anos, gente. Foi 8 anos com uma ferida na minha perna. Os médicos achando que era doença grave, né? O médico queria amputar minha perna, mas só que Deus não deixou. Porque não era da vontade de Deus amputar minha perna, né? Porque Deus me queria para algo, né? Queria me ver com a perna inteira, né? Aí, assim, tem outros. Esse vídeo vai ficar muito longo, muito extenso, então eu vou encerrar ele por aqui. Eu queria só contar um pedacinho. E quando eu era criança também sofri pedofilia na infância, né? Abuso infantil. Só que esse também eu não vou entrar em detalhe, não, porque tem coisa que a gente carrega um trauma pro resto da vida, né? E essa é uma coisa, infelizmente, que ficou um trauma ainda. Minha menina pequena, eu tenho uma filha, ela tem 14 anos, né? Quando ela nasceu, nossa, eu nunca confiei em deixar com ninguém, gente. Às vezes as pessoas podem falar, nossa, a Jana é chata. Mas não é isso. É porque só quem já passou por essas coisas entende, sabe? Eu nunca confiei em deixar minha filha. Minha filha, às vezes, ela tem 14 anos. Ela sai, as meninas aqui da rua chamam ela pra brincar ou sentar na calçada. Aí ela vai e senta de vez em quando. Eu vou ali fora mesmo ver. E se ela tá lá. E eu falo pra ela: ó, não deixa, não fica abraçando, não fica. É assim, gente. Mas isso aí eu vou fazer esse vídeo em outra coisa, sabe? Em outra hora aqui.
Isso é isso é uma coisa, é um ponto assim da vida da gente que a gente não gosta muito de tocar no assunto. Mas eu sempre aconselho assim as mães que eu conheço, sabe? Toma cuidado com seus filhos. Não é só com menina não, gente, porque tem gente que faz covardia com menino também, né? A gente tem sempre que ficar de olho, né? Aí, mas esse vídeo de hoje era só para contar o testemunho da minha perna, que Deus usou as pessoas lá para me ajudar. Deus tem os meios dele fazer as coisas na vida da gente. Às vezes você tá com algum problema, às vezes você tá esperando alguma coisa para sua vida, olha, eu te falo, não tenha muito pressa não, porque tudo é no tempo de Deus. Nós somos muito ansiosos, né? O ser humano é muito ansioso quando quer alguma coisa, a gente quer porque quer, porque quer. Só que tudo acontece só no tempo de Deus, né? Não basta, não precisa. Às vezes a gente é ansioso, a gente tem pressa, a gente quer que uma coisa que é para ser daqui a um ano, a gente quer que seja hoje. E na mente de Deus a gente não entende ele, né? Mas no tempo dele é o tempo dele, gente. Às vezes, na mente dele, às vezes só vai acontecer algo na vida da gente que a gente tanto quer daqui 2, 3 anos, e às vezes nem acontece do jeito que a gente quer. Porque tudo acaba acontecendo do jeito que Deus quer, do jeito que Deus determinou para sua vida. Então, às vezes, você está passando por algum problema, alguma enfermidade, às vezes tem gente que luta anos e anos, né, gente, contra um câncer e fica com aquilo ali, ó. Assim, eu acredito que é uma prova que a gente tem que passar. Fiquei muitos anos com a ferida na perna, muitos anos aquilo ali me causando dor, constrangimento. Não tinha. Não, ó, colocava um short, uma saia, onde eu ia o povo perguntava: por que você anda com a perna enfaixada? Minha perna só andava enfaixada, gente. E aquilo ali, se ficasse um dia sem trocar o curativo, dava um mau cheiro. Aí como é que você chegava perto das pessoas com mau cheiro? Começava a vazar a secreção na, 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 na faixa, sabe? Então, assim, não desanima não, tá bom? Se você chegou até aqui, Deus tem te sustentado, Deus tem te segurado. Vou ter que encerrar o vídeo porque vai ficar muito grande. E se ficar muito grande, não carrega pro YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Eu volto para contar mais. Eu vou contando cada dia um pouquinho da minha história, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo.